Então, semana passada, nós terminamos, né, de falar sobre o cheque devolvido e a gente estava começando a falar, né, algumas coisinhas sobre documentos da área financeira. Eu vou seguir aqui com esses documentos da área financeira. Vou fazer mais um exercício lá daquele para a gente calcular, né, juros, para a gente ver como que faz, lembrar como é que faz. Então, bora lá. O primeiro documento que nós temos aqui é o boleto bancário. O boleto bancário, ele é um documento que ele permite a cobrança, né, do credor pelo devedor. Só que tem um cara aqui no meio que é o banco intermediando essa relação. Então, quem vai emitir efetivamente o boleto é o banco, né? É a empresa que pede, que solicita a emissão, mas é o banco que gera, né, de acordo com o protocolo todo que existe para a elaboração de boletos. O que precisa ter no boleto, gente, que não pode faltar de jeito nenhum? Então, o boleto, ele tem que ter aqui, né, as informações bancárias. Então, pagável preferencialmente na agência de determinado banco. Ele vai ter as informações do cedente, que é quem está fazendo o boleto, a data em que ele foi feito, o documento, né, de preferência tem o documento que gerou esse boleto, se dependia de aceite ou não, tá? Aqui no caso um N, quer dizer que não era um documento que dependia do aceite, igual nós vamos ver a duplicata depois. E a data do processamento dessa negociação, né? A data em que foi processada essa nota fiscal. Outra coisa que tem que ter, gente, data de vencimento. Pode parecer besteira falar isso, mas se eu esquecer de colocar uma data de vencimento, o Oliver vai pagar o boleto o dia que ele sentir tocado no coração dele que está na hora de pagar, né? E se não sentir também, azar o meu, porque eu não coloquei data no boleto, eu não vou poder cobrar ele, né? Precisa ter, aqui também é referente, né, aos dados da conta bancária, essas duas linhas aqui. Precisa ter um valor do documento. Esse aqui é um valor bem simbólico, só 20 milhões, né? E por que eu preciso ter o valor do documento, gente? Porque se eu não tiver o valor do documento, a Lara vai pagar o que ela achar que ela tem que pagar. Se ela chegar lá e pagar 1 centavo, né? Ó, vim pagar 1 centavo. Eu não vou poder reclamar também, porque eu não coloquei nada ali, né? Aqui embaixo eu tenho os dados do devedor, né, de quem vai fazer esse pagamento. Aqui nesse espaço maior, nós temos as instruções de pagamento. Quem preenche essas instruções não é banco não, tá? É quando você vai gerar o boleto, você empresa, você que vai definir essas instruções. E aí, né, neste exemplo aqui, ele está falando o seguinte: não receber após o vencimento. Significa que, passada a data de vencimento, não vai mais poder ser pago esse boleto, né? A pessoa tem que procurar a empresa para pedir para gerar um novo boleto. O mais comum, né, que a gente costuma ter aqui, são questões como desconto de pontualidade, né? Se houver um desconto de pontualidade, eu tenho que informar ele aqui. Se houver multa, eu tenho que informar aqui. E os juros eu também preciso informar aqui, tá? Os juros eu posso informar tanto a taxa de juros, né, a porcentagem,
como tem alguma... É raro, mas tem empresas que já apresentam aqui o cálculo de quantos centavos ou quantos reais vai dar por dia. E aí é só você multiplicar pelo número de dias em atraso, né? Essas informações, multa e juros, elas têm que ser preenchidas aqui nesse espaço. E se houver descontos, né, lança-se aqui na hora de pagar. É na hora de fazer o pagamento que se anota essas informações. Ah, Marcelo, mas eu fui pagar no caixa eletrônico, não precisei anotar isso. Não, mas você informou na hora de digitar lá, né? Tem que ter também o senhor código de barras, né? Que está representado numericamente aqui no alto, né? Este código ele representa exatamente essa informação numérica, tá? Curiosidade, né? O começo aqui ele já me fala informações do banco, né? E o final do código de barras ele se refere ao valor, tá? Exceto nos boletos de telefone, eu acho que o de energia também não. E o de cartão de crédito, que todo esse espaço final, ele costuma vir como zero, né? E aí, na hora de pagar, é que você preenche o valor. Mas por que que o do cartão tem essa diferença? Porque o cartão de crédito, ele permite que você pague um valor diferente do total da fatura, né? Então, eu não posso ter esse campo preenchido. Se eu tiver ele preenchido, eu não consigo fazer essa alteração, tá? Desse pedaço aqui, alguma pergunta sobre o boleto, gente? Não. Não. Então tá bom. Eu expliquei semana passada como funciona o código de barras, né? Expliquei. Então, beleza. Vamos falar do segundo documento aqui. Esse segundo documento, o pessoal não dá muita importância para ele, né? Que é o recibo. O pessoal às vezes esquece, gente, que recibo é um documento, né? O que é o recibo? Ele é um comprovante de pagamento. Então, se eu fui lá e fiz um pagamento para o Oliver, né, dependendo de como foi feito esse pagamento, ele vai me entregar um recibo. Esse recibo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que guardar. Por que eu preciso guardar o recibo, gente? Se eu pago lá para uma determinada pessoa e eu não guardo esse recibo, se essa pessoa de repente tentar me cobrar novamente na justiça, se eu não conseguir provar completamente que eu já paguei, eu vou ter que pagar de novo por falta do recibo, tá? Então, não é tão simples, não é assim imediato, mas o risco existe, né? O recibo ele pode ser tanto comprado, né? Esse aqui é um exemplo de um recibo pronto, talão de recibo. Como que ele funciona? Quem recebe o dinheiro preenche. Então ele vai colocar o número do recibo, o valor que foi recebido, recebi ou recebemos de fulano de tal a quantia de tantos reais, né? Que é o mesmo valor que está aqui em cima. Correspondente a, e aí você preenche, né? O que se refere isso aqui. E para clareza, firmamos o presente. São José do Rio Preto, 19 de abril de 2021. Assino, ponho meu nome, meu CPF ou RG, entrego para quem me pagou, né? Entrego ali, por exemplo, para Lara, e eu fico com o canhotinho aqui do lado esquerdo, que eu vou preencher, né, com essas mesmas informações.
Mas, gente, o recibo ele pode ser feito também, por exemplo, digitar ele no computador e fazer, tem a mesma validade. O que, que é importante? Tem que ter esse textinho aqui, ó. Tá? Pode ter alguma variaçãozinha, tal, mas eu preciso ter recibo lá no topo, né? O valor e recebi de tal, 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 a quantia de, né? Isso aqui precisa ter. Ah, Marcelo, mas e se eu fizer ele impresso no computador? Como que eu fico, né? Não vou ter canhoto. Aí você imprime duas vias, né, gente? E fica com uma via para você e a Lara leva outra, o Oliver leva outra via, né? Mas não tem muito segredo aqui no que se refere ao recibo. O terceiro documento que a apostila traz, eu vou pular ele, que nós já falamos dessa belíssima porcaria chamada nota promissória. E vamos para o último, que esse é um documento um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Muita gente não conhece a duplicata, né? A duplicata, ela é também um documento para cobrança. Se a gente olhar a aparência dela, parece quase uma mistura entre boleto com promissória, tá? E aqui, o que, que acontece? A duplicata, ela tem esse nome porque ela é feita em duas vias, né, dupla. E quando a pessoa recebe o produto ou termina-se o serviço que foi contratado, ela vai receber, né, vai reconhecer se está tudo correto, o que foi feito, vai dar um aceite, né, colocando a data e a sua assinatura aqui. Depois eu vou explicar o meio dela aqui. Uma via vai ficar com o devedor e a outra que está assinada volta lá para o credor, tá? Via de regra, o pagamento vai ser feito diretamente na empresa, mas eu posso usar a duplicata também para gerar, de repente, um boleto. Tem essa possibilidade, tá, gente? Só para controle interno. Aqui no topo da duplicata, a gente coloca normalmente os dados da empresa que está emitindo a duplicata. Aí eu vou ter o número da nota fiscal, a data em que ela foi emitida, o número da duplicata, o valor e a data de vencimento. Vou pular esse pedacinho aqui para o uso da instituição financeira, depois eu volto nele. Aqui, se houver alguma condição especial, como um desconto, alguma coisa do gênero, tem que estar descrito aqui, ó. Desconto de, sei lá, 10% sobre o total até tal data, né? Aqui, o nome e os dados de quem tem que pagar, incluindo a escolha, tá? Se a gente olhar aqui embaixo, tá falando na praça e vencimento acima indicados. A praça é essa que ficou definida aqui. Lembrando que por praça a gente está se referindo a uma cidade, né? Agora, por que que eu deixei esse espaço aqui para uso da instituição financeira? Eu vou lá para o quadro branco para a gente entender isso aqui. Então, o que acontece, gente? A duplicata, ela é para um pagamento futuro. Então, vamos imaginar o seguinte: eu estou aqui, né? Aqui está o meu devedor, ele tem uma cópia da duplicata. Aqui a minha empresa tem outra cópia da duplicata. Tá? Então, as duas cópias da duplicata aqui. Suponhamos que ele tem que me pagar daqui 60 dias. Só que eu estou precisando de dinheiro. Minha empresa está precisando de dinheiro, né? Então, uma alternativa que existe é você procurar uma instituição financeira, que pode ser um banco
ou pode ser uma empresa de factoring, né, que tem autorização para fazer isso. Apresento para eles essa duplicata e falo: olha, eu tenho essa duplicata para receber daqui a 60 dias, mas eu preciso de dinheiro agora. Você não pode descontar para mim essa duplicata, né? E aí o que a instituição financeira vai fazer? Se ela for muito cuidadosa, ela vai avaliar lá, né? Ela já tem os dados da sua empresa, porque se for banco, normalmente é um banco onde você já tem conta, então eu tenho lá capital social, eu tenho toda essa coisa da empresa. Para quê, gente? Para verificar o risco, né, na hora de conceder esse dinheiro para a empresa. Eu não vou sair entregando dinheiro sem saber do risco. E aí, feita toda essa avaliação, o que acontece? Eles calculam os juros e vão descontar para a empresa que o credor vai receber o valor da duplicata menos os juros. Vamos fazer de conta que é juros simples, tá? Não é juros compostos, mas é porque a fórmula para calcular nos juros compostos é mais complicada. Vamos fazer com juros simples. Vamos imaginar que ele está cobrando 3% de juros ao mês. Então aqui, ó, 60 dias, a gente pode, só para ficar fácil a conta, arredondar para 6%, então ele vai descontar 6% aqui do meu recebimento. Vamos supor que essa duplicata era de 1.000. Então eu vou descontar 6% de 1.000, vai dar R$ 60. Então o banco vai me pagar, na verdade, 940. E quando o meu devedor for pagar, ele vai pagar para mim? Não, o pagamento vai ser feito diretamente para o banco, tá? Isso aqui, gente, eu vou assim ser sincero para vocês. É uma saída para empresas que precisam capitalizar de uma forma mais rápida, né? Muitas vezes a venda feita a prazos longos e eu preciso desse dinheiro. Mas eu preciso lembrar também o seguinte: quanto mais distante esse recebimento, menor o valor que eu vou pegar. Por quê? Porque os juros vai ficar cada vez maior, né? Então eu preciso ter isso em mente na hora de fazer efetivamente essas negociações de desconto. Recomendo deixar para fazer isso só se a empresa não tiver mesmo como utilizar esse dinheiro sem isso, tá? Porque, né, você está perdendo dinheiro aqui nessa brincadeira, né? Alguém quer falar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa sobre a duplicata, gente? Professor, Oi. cite alguns exemplos que poderia ser utilizada a duplicata, ou, por exemplo, com a nota promissória, o cheque. Qual é a vantagem? Eu gostaria de saber da duplicata. Tá, vamos lá. A vantagem da duplicata, a única e exclusiva vantagem dela, é essa possibilidade do desconto antecipado, né? Porque aí você pode pensar o seguinte: ah, Marcelo, mas eu sei que tem factoring que desconta cheque também, né? Tem, mas elas não podem na prática, né? A única coisa que a factoring pode é a duplicata, porque a lei, se eu não sei que tem um alterado da lei, né? Mas a lei que criava a factoring, ela autorizava fazer o fomento mercantil através do desconto das duplicatas. Então, assim, na teoria, ela tem essa única vantagem. Na prática, como a gente sabe que muitas factorings fazem desconto antecipado de cheque, né? E dependendo do cliente, tá, gente? Eu sei que tem banco que faz até essa custódia do cheque também,
né? Você deixa o cheque em custódia lá, o banco te antecipa o dinheiro e você paga depois para ele, né? Quando o cheque cair. Então, assim, a duplicata, hoje, eu vou ser bem sincero para você, ela é até pouco utilizada no geral, né? E na maioria das vezes que eu vi duplicata, eram negociações de empresa para empresa, tá? Não existe proibição. Se a gente olhar esse exemplo que eu coloquei ali, né, no slide, eu peguei inclusive uma que era para uma pessoa física, mas não é comum. Assim, vamos pegar assim, ó. Hoje, o que a gente tem de mais comum? Mais comum é o boleto bancário, né? Quando eu preciso emitir efetivamente um documento de cobrança. Depois do boleto bancário, a gente ainda tem bastante, né? Vou deixar os cartões de fora, eu falo deles depois. A gente tem bastante ainda circulando no Brasil o cheque, né? Principalmente uma população aí que hoje está em volta da casa dos 50 para cima, né? São os principais usuários de cheque do país. Não estou falando que quem tem menos não possa usar, né? Eu estou falando que, no geral, é o que a gente vê. Depois disso, aí quase empatado ali, a gente vê a promissória e a gente vê a duplicata. A promissória é muito comum ainda em cidades menores, né? Em compras feitas por vendedores, né? Foi um caso até legal. Uns 2 anos atrás teve uma aluna minha que falou, ela morava em Badibacite, né? E a família dela comprava muita coisa lá de um vendedor que passava na casa dela e sempre com promissória, né? Então a promissória, pelo próprio caráter de insegurança dela, ela tem ainda muito assim naquele eu vou vender para quem eu conheço, né? Para quem eu posso me garantir ali. Já a duplicata, ela ficou restrita na prática a uma situação entre empresas, né? Quando eu vou fazer a entrega do produto posteriormente e a pessoa tem que dar um aceite, verificar se está tudo em ordem, né? Eu já vi casos, eu vou ser sincero para você, da emissão da duplicata para informar da data de vencimento, mas a empresa gerar o boleto e mandar o boleto, né? Por quê? Porque assim eu evito, talvez, da pessoa ter que ir pagar diretamente para mim. Ela pode pagar através do internet banking, ela pode pagar no caixa eletrônico, o que ela preferir, né? Mas assim, tá aí porque ela ainda existe, né? A duplicata ela ainda existe. Ela teve, no começo do século XX, ela tinha uma irmã que era triplicata, né? Que era em 3 vias, justamente para facilitar essa transmissão toda, né? Mas essa já morreu também, essa não sobrou nada dela, tá? Só para a gente relembrar, né? A gente tem a questão dos juros legal, né? Que é 12% ao ano, ou, né, na prática, 1% ao mês. E a multa de mora, a multa pelo atraso, né? O padrão é que seja de 2%. Existem exceções, né? A lei de aluguel ela permite a multa bem alta, tá? Eu não lembro agora qual é a porcentagem, mas eu sei que a lei de aluguéis ela permite uma multa bem acima dos 2%. E por que eu estou falando isso? Porque o nosso próximo assunto, que a gente vai falar, né, de controle de contas,
a gente vai ter alguns exercícios para resolver, né, de cálculo aqui. Então, o que é importante a gente ter em mente, né? Sempre eu preciso comparar o 1% ao mês, eu preciso saber o meu tempo, né? Se o meu tempo for em dias, eu tenho que transformar esse 1% em dias também. Se o meu tempo tiver em meses, aí não tem problema, eu posso trabalhar diretamente com 1%, certo? Eu vou começar, não vai dar tempo da gente falar tudo, né, sobre o controle de contas, mas eu já vou começar ele com vocês hoje, né? E qual que é a importância de fazer esse controle de contas? A falta, né, do controle das contas a pagar pode acabar comprometendo a situação financeira da empresa. E por que isso, né? Como assim ele pode comprometer a situação financeira da empresa? É importante que eu saiba as datas de vencimentos para evitar pagar juros, evitar pagar multa, evitar problemas de relacionamento com o meu fornecedor, né? Por quê? Porque se eu não pago um fornecedor, eu começo a ter problemas financeiros. Quer ver um exemplo muito legal que a gente pode analisar? É a livraria Saraiva, né? A livraria Saraiva, ela tinha dívidas com quase 80% dos fornecedores dela, principalmente os de equipamentos eletrônicos. Por isso que a primeira coisa que sumiu praticamente da Saraiva aqui em Rio Preto, antes até da pandemia, foi aquela parte no fundo que ela tinha vários celulares à venda, notebooks, né? O que mudou? Ficou lá só os jogos de videogame, basicamente, e gibis e DVDs, né? Então, celulares e notebooks, eles pararam de negociar. Por quê? Porque a dívida não é da Saraiva Rio Preto, tá, gente? Eu estou falando da rede Saraiva, né? A rede Saraiva tinha uma dívida gigantesca. E o fornecedor chega um momento que ele não vai mais te entregar, né, sem saber se ele vai ser pago, né? Chega um ponto em que não compensa mais para ele, né? Uma coisa é você falar assim, não, ó, eu tô atrasado esse mês, mas é que aconteceu um imprevisto, tal. Você sabe, e aí você paga no mês seguinte. Agora, você está devendo o mês anterior, está devendo o próximo, e você está devendo, e você está comprando, e você está devendo, ele vai falar, ô meu amigo, né, ô Leonardo, não dá, cara, eu não vou mais vender para você assim, mano. Então, isso aqui é um caso real, né, que a gente pode acompanhar aí. A Saraiva é uma empresa que quebrou, né, ela ela tava só, ela manteve acho que só 14 unidades no Brasil inteiro, uma coisa assim, né? Então você imagina, ninguém pensava, né? Isso porque falta de controle da situação financeira. Outra coisa, né? Na hora de conceder crédito lá para o seu cliente, né? Para ele comprar parcelado ou alguma coisa do gênero, você precisa saber qual é a sua situação financeira para saber, olha, eu posso dar crédito para essa pessoa, né? Se eu der crédito para ela, eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? Aí você pergunta assim: "Ah, Marcelo, mas se você não der crédito, você não vai vender, né? Tá, mas será que vai adiantar eu vender e não poder pagar?" Então, a empresa precisa planejar tudo isso. E aí vai entrar, né, uma questão de visão sistêmica, porque não o financeiro ele vai montar esses relatórios financeiros e vai passar para a gestão. A gestão é que vai tomar essa decisão final, tá? Mas assim, a gente precisa entender isso. Primeiro ponto, né,
evitar pagar multa, juros, concessão de crédito, problemas com o meu fornecedor. E tem mais um detalhe, tá, gente? Suponhamos que a empresa esqueceu de pagar uma conta. Esqueceu. Não porque não tinha dinheiro, mas porque o cabeção do financeiro esqueceu de pagar a conta. A multa e os juros podem sair do seu salário para abater do prejuízo da empresa, tá? Lógico que dependendo do valor não vai sair de uma vez só, né, gente? Eu tenho que parcelar, porque eu não posso também tirar todo o salário do meu funcionário, né? Ah, Marcelo, mas 1% é pouquinho, né? Não vai afetar muita coisa. Tá, imagina que você tem lá um fornecedor que você tem uma conta para pagar para ele. Isso não é absurdo não, tá, gente? Isso aqui não tem nada de extraordinário. De 50 mil, né? Tudo bem. Você pega lá 0,033%, porque atrasou, sei lá, 5 dias, vezes 5, dá pouquinho. Mas 2% de 50 mil vai dar 1% de 50 mil, ó. Vamos lá. 50 mil. 1% tá aqui, ó. Quinhentinho. 2% é milão. Eu não sei vocês, gente, mas milão descontado do meu salário não sobra muita coisa, né? Então, o problema não é os juros, o problema maior está na multa aqui, né, que fica pesada. Esse controle, ele se refere aos pagamentos futuros que a minha empresa vai fazer, né? Então, eu não vou lançar aqui não me interessa falar sobre as contas que são pagas à vista, né? O que eu vou lançar no controle das contas a pagar? Eu vou lançar tanto aquelas compras que a minha empresa fez ou tem que fazer, que ela compra a prazo, né? De repente um fornecedor que eu vou pagar daqui a 30, 60, 90, mas também eu posso lançar as contas recorrentes, aquela que todo mês vai acontecer e que eu sei o prazo, por exemplo, energia, aluguel, água, telefone, internet, a folha de pagamento. Lembrando que aqui, gente, a folha de pagamento, você não vai colocar nome funcionário por funcionário, né? Você vai lançar folha de pagamento. Aí lá na folha de pagamento você descreve tudo passo a passo, quem é quem. Dica de português para vocês, olha só. A partícula A, junto com o verbo no infinitivo, né, terminado em R, ela indica futuro, tá? Então, o A, pagar, tá me falando aquelas coisas que eu ainda vou pagar em algum momento lá na frente. Ah, e por que tem o contas a pagar? Porque tem também a outra, que é o contas a receber. Então, a empresa ela precisa conhecer quando, o que e quanto ela tem que pagar. Né? Eu preciso ter essas informações, né, dentre as várias obrigações que a minha empresa tem. E eu posso fazer isso de várias maneiras. Eu posso usar um sistema, né, de computador próprio para isso. Eu posso usar calendários, posso usar planilhas e posso usar um combinado deles também. Lembrando que aqui, gente, quando eu falo calendário, eu não estou me referindo só àquele calendário lá na sua mesa, aquele calendáriozinho de papel que a gente vai girando, né, o mês a mês ali. Aqui, calendário, eu estou falando usar já ferramentas tecnológicas para isso. Você pode programar
no calendário do seu computador uma data para que ele comunique você com antecedência do vencimento de de uma determinada conta, né? As planilhas, elas vão ser mais usadas para você fazer o controle, igual tá um exemplo, né, nessa imagem aqui embaixo, né? Se já está recebido, se está vencido, se vai vencer, a data. Então, são ferramentas que vão se complementando, né? E por que eu falo para não usar só o calendário de papel, gente? Porque o calendário de papel é muito arriscado, é muito fácil você esquecer de olhar ele, né? E tem um detalhe, esse verificar, né, esse consultar o calendário, não é chegar no dia, né? Não é o Oliver chegar amanhã lá no serviço e falar assim: ah, hoje deixa eu ver o que é que eu tenho para pagar hoje, né? Isso aqui você vai se programar com uma semana de antecedência, de preferência, né? Para que isso, gente? Vamos supor que você precisa pagar, né? Que você precisava pagar uma conta hoje. Só que você esqueceu de olhar, você só lembrou de olhar hoje. Aí você liga para o seu fornecedor para tentar negociar com ele um prazinho a mais. Ô, cara, dá para jogar, prorroga para a semana que vem, fazendo um favor. Quanto mais em cima do vencimento você fizer isso, menor a chance de negociação. Por quê? Porque ele também está contando com esse dinheiro para pagar uma conta dele, né? Então, você precisa comunicar com antecedência para que ele possa também se preparar para isso, para que ele possa eventualmente até entrar em contato com as outras coisas que ele precisa pagar e prorrogar os vencimentos. Então, por isso que é importante essa antecedência. Ou tem casos também, né? Vamos supor que eu vou precisar, eu não tenho dinheiro disponível. A gente acabou de falar do duplicata. Eu vou precisar de tempo para poder ir no banco, né? Fazer esse processo de desconto com o banco. Nem sempre eu vou conseguir no dia, né? Então, é muito importante esse cuidado de antecipação, esse cuidado de verificação antes do momento do vencimento, tá? Deixa eu só ver onde que a gente vai parar. Vou até anotar e eu mando aqui. Aqui. O que nós vamos fazer? Na semana que vem, né, nós vamos seguir a partir desse slide aqui. E eu vou também fazer no Excel, né? No caso meu aqui, o LibreOffice, mas é igual, a montagem das fórmulas para a gente testar aí a elaboração de uma planilha de controle de contas, tá? Mas tem mais coisa, tem mais slides também aqui para frente para a gente falar. Combinado, gente? Então, muito Combinadíssimo. obrigado pela participação de todos. Até a semana que vem, gente.